outro setor que está pulando miudinho, como diz no popular, é o de transportes rodoviários. Mas, pelo que vejo, não há unanimidade do setor, não. Há um setor prometendo greve. E contra a qual, inclusive, estaria o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jaboticabal, aqueles que são seletistas, que são vinculados por contrato em carteira, enfim. Parece que eles não comungam com o mesmo propósito dos caminhoneiros que prometem greve. Quem pode explicar mais isso ao repórter Adalberto Borges é Rodrigo Fernandes Servidoni, advogado deste sindicato cuja base é Jaboticabal. Adalberto. Rodrigo, bom dia, obrigado pela sua atenção em nos atender e esclarecer algumas dúvidas da nossa população de Matão e toda a região. Rodrigo, você é advogado do Sindicato dos Trabalhadores nos Transportes Rodoviários de Jaboticabal. Qual que é a posição do Sindicato de Jaboticabal perante tudo que está acontecendo aí na grande mídia, falando de uma possível greve já para 1º de fevereiro? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a quem nos ouve e assiste. Nós temos uma situação até delicada, né, no atual momento, né? Que estamos vivendo uma pandemia, a gente verifica o caos aí com relação à situação da saúde. Porém, aí o setor de transporte já vem desde 2018 naquela greve geral que houve aí com algumas questões que pretendiam, e agora me parece que o setor pede novamente o que é aquilo que não foi atendido, né? Ontem mesmo na cidade de São Paulo a gente já verificou na mídia aí que já começou a ter algumas paralisações e tudo mais. O setor, nós aqui, pelo menos de Jaboticabal e outros sindicatos da região que atende com relação aos trabalhadores registrados, aí a gente representa uma gama de pessoal que seria empregados em si. A gente está acompanhando aí, pelo menos de perto, para ver como é que vai ser. Aparentemente, como você mesmo reportou, não é unânime ainda essa questão da greve, do movimento paradista, até porque, igual eu falei, a questão da saúde, da prioritária no momento é saúde. Mas o pessoal busca um anseio aí com relação a direitos que não foram almejados, né? Então, para nós, especificamente, que acompanha o pessoal do seletista, empregado, a gente está acompanhando, verificando essa situação, porque, de fato, ainda que sejam os autônomos a puxar essa questão do movimento, vai afetar também quem é empregado, porque desde 2018 nós tivemos aquela paralisação, quem era empregado ficou paralisado no meio disso tudo, e aí o empregado fica à mercê de como fico aqui, recebo, não recebo, e teve toda essa situação. Então a gente está acompanhando isso também. É complicado porque se realmente os autônomos resolverem parar, fica complicado também para os que estão registrados poder trabalhar. Será que vai conseguir trafegar pelas rodovias, ô Rodrigo? Então, é justamente isso. Da semana passada para cá, ontem mesmo, eu conversei com um conhecido aí da região nossa que milita para o sindicato patronal. Igual você falou, nem todos estão comungando com a mesma opinião. E o setor patronal, de fato, que tem a sua federação em São Paulo, que representa as transportadoras, hoje mesmo à tarde eles terão uma reunião a título de extraordinária para ver o que vão fazer a respeito, porque eles não apoiam. Apesar de buscar, também não estão contentes com a situação, estão com percas e tudo mais, mas acreditam que não é o momento para isso. Então eles, semana passada para cá, com 2, 3 motoristas que a gente tem contato com grandes transportadoras, eles já nos informaram, até eu havia perguntado como é que estava a situação entre eles, como eles até informaram o seguinte, que os donos de transportadoras grandes já estão determinando que até amanhã, ou mais tardar sábado, já comecem a recolher os veículos aí para os seus pátios, para aguardar como vai ser segunda-feira. Então, ou seja, isso já é um reflexo até para quem é empregado, porque se não transporta, isso vai afetar, consequentemente, depois no seu ganho, né? Tem as entidades que a gente está acompanhando aqui, a grande imprensa, a Confederação Nacional de Trabalhadores em Transporte e Logística, ela disse que tem 800 mil caminhoneiros que podem aderir à greve para o dia 1º de fevereiro, tá?
Essa é a informação que a gente recebeu, mas é da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte. Tá? Isso é preocupante na situação que o país está, nessa pandemia toda. É uma coisa de se estudar mesmo, porque existem transportes aí de medicamentos, medicamentos para essa pandemia, né, Rodrigo? Justamente, você vê mesmo no noticiário de ontem para hoje, a gente já vê, não só para o estado do Amazonas, essa questão do fornecimento de oxigênio. Então, ou seja, eu diria que é um dominó, se onde afeta um, cai os demais, né? Então, ou seja, tem toda a situação de transporte, de alimentação, remédios, combustível, você tem a questão do oxigênio. Então, isso a gente tem a receio no que vai afetar de fato toda a população, né? Na sua opinião, isso seria mais uma pressão para o governo federal para atender reivindicações que aconteceram lá em 2018 e não foram atendidas? Sem dúvida, justamente, até porque essa é a fala das entidades aí que tem representado os autônomos, né? Eles já vêm falando e já estão, pelo que a gente acompanha de perto aí com os patronais, desde o ano passado, fim de novembro, outubro do ano passado, já vem conversando com o governo a respeito de vários pontos que eles haviam solicitado em 2018 e que não havia sido atendido. Você tem a questão do aumento do diesel, aumento hoje, principalmente de mais de 50% no custeio do valor do pneu, questão de segurança, isso aí reflete também até no quem é empregado, na segurança do transporte. Então, assim, são vários e vários pontos que o pessoal em 2018 solicitou. Houve naquele momento um atendimento imediato, mas realmente com um reflexo futuro de acerto, e me parece que é o que as entidades estão falando aí, não chegou a um consenso, e agora o pessoal já, desde, pelo menos, essa fala da paralisação não se deu ontem. Ela já vem sendo dita desde, pelo menos, de começo de dezembro para cá, que seria efetivada essa paralisação de segunda-feira. É compreensível também, né, Rodrigo, a situação do caminhoneiro autônomo, né, que tem seus custos diários. Nós sabemos que tudo tem subido, combustível subindo, o tráfego pelas rodovias, tem os pedágios que tem as altas também, que fazem parte do contrato. Dá para entender também a situação do caminhoneiro, né? Justamente um dos principais pontos que o pessoal, naquele momento, em 2018, pedia era, pelo menos, estabelecer um valor mínimo de frete, a tabela que eles tanto pediam, e que hoje está parada no Supremo Tribunal, depois de uma liminar concedida, que não resolveu até agora. E aí você tem, a gente fala assim, é uma comunhão de vários problemas. Que aí, inclusive, quando eu falo que o próprio setor patronal das transportadoras não querem a paralisação agora, mas também tem reflexo naquilo dos ganhos deles. Porque, como você disse, a gama hoje, a gente, pelo menos para o estado de São Paulo, a gama imensa de pedágio, isso afeta no frete, que acaba tirando lá no final do custeio deles. Você tem, aí a nível nacional, você tem, como o mundo diz, o estado de São Paulo tem muito pedágio. Fora do estado de São Paulo, a malha viária é precária. Então, um reflete no outro. Se o transportador ou o próprio autônomo viaja pelo pedágio, ele paga. E quando ele não viaja pelo pedágio, ele tem o custeio de perca com relação a estouro de pneu, afeta todo o conjunto do veículo, né? Aí acaba gastando e não sobra nada no final. Tá certo, Rodrigo. Vocês receberam, o Sindicato de Jaboticabal, recebeu alguma notificação, algum ofício de outras entidades, até mesmo da Confederação Nacional de Transportes, pedindo apoio nessa paralisação? O sindicato em si aqui, não. Apenas no atual momento a gente tem recebido de várias ligações aí com relação aos patrões, tanto transportadoras quanto os pequenos transportes, tem 1, 2 caminhões, que estão receosos com isso, né? Mas a questão do apoio foi solicitada até o momento a nível estadual, na federação. E até onde eu sei, principalmente com a nossa federação informou que o principal pedido de apoio foi justamente direcionado à FETSESC, que é a Federação do Transportador, né, do patrão. E se acaso isso acontecer, qual será a posição de vocês aí, Rodrigo? Vocês vão aderir também à greve? Há um diálogo antes? O que pode acontecer? Não, como eu disse, a nossa posição aqui não seria nem de questão de mediador, até porque o nosso representado é o empregado.
mas, como eu disse, isso afeta diretamente no seu custeio. Então, assim, a nossa intenção, pelo menos eu enxergo de todo um sindicato de transporte, aí, no caso de empregados, acho que assim, o momento não era para uma parada em geral como agora, porque nós estamos vivenciando situações precárias aí na questão da saúde e tudo mais. Entretanto, se houver, a gente vai participar num intuito de pelo menos mediar que se resolva o mais rápido possível, né? Para não afetar diretamente a quem a gente representa. Ok, acho que ficou bem clara a posição de vocês, não é exatamente aquela dos caminhoneiros que anunciam uma possível greve aí para os próximos dias. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua gentileza e paciência em nos esperar, inclusive, e Imagina, também pela entrevista. Obrigado, bom dia.